te ver bem. Tudo bem, e você? Tudo bem, Patrícia, graças a Deus. que bom. Muito obrigada por você ter aceito o convite em participar dessa série de lives aqui conosco. É um prazer e uma honra tê-la aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, né? Que todo fonoaudiólogo gosta e sempre tem dúvida. Que bom, vamos lá. A gente está abrindo os trabalhos, já é a segunda semana, né, do Novembro Laranja. É o mês para dissecar o assunto. A gente tem que falar. Quem tem interesse, quem trabalha com isso, é o mês da gente, né, falar sobre isso. É o mês de alerta, conscientização, é o mês de falar. É verdade. Prazer estar aqui. É isso. Valeu o convite. Eu não tenho muita experiências em live, mas vamos lá. Temos uma condutora de primeira. Vai ser um bate-papo bem legal. Patrícia, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui hoje é desmistificar o conceito de terapia sonora, né? Eu costumo receber esse tipo de pergunta. Mônica, terapia sonora é gerador de som? Né? Eu acho que esse é o nosso primeiro grande objetivo aqui, Patrícia, desmistificar isso, né? E aí eu te pergunto, terapia sonora é sinônimo de gerador de som? Opa, manga, você toma cuidado, hein, Mônica, eu gosto de falar. Vamos lá! Eu gosto de falar. O meu Instagram tá liberando aqui mais de uma hora. Opa, então tá bom. Aí o pessoal tá perguntando se vai ficar gravado. Fica gravado, né? Até uma hora. Fica. Se não der nenhum bug no Instagram, fica gravado. Então tá bom. O sinal tá bom. Você acha que tá legal o sinal? Tá ótimo. Tá bom. Então tá bom. Tá. Então, meninas, eu venho de um tempo, assim, eu vi esse conceito de terapia sonora amadurecer, né, ao longo do tempo. Eu vim do mascarador, né? Então é o mascarador, o gerador de som, tudo. Então, assim, hoje a gente usa a terapia sonora, um conceito, assim, som, né? A gente sabe que a gente precisa de som para tratar a via auditiva, né? Então, a gente tem inúmeras abordagens para estar tratando, para estar modulando essa via auditiva, seja por meio é sempre plasticidade, né? Mas a gente vai estar tentando modular, sincronizar, dessincronizar, mas a gente vai estar nessa via auditiva tratando com som. Então hoje a gente chama de terapia sonora tudo aquilo que provoca isso, que evoca uma resposta plástica na via auditiva e provoca uma reorganização nessa córtex, né, que tá diferenciada por uma afecção, ou uma lesão periférica, o que for, né. Então, hoje, desde aquela coisa do mascarador, de você ter só uma coisa distrativa, né, ou uma coisa para cobrir o zumbido, até todas as opções que a gente tem hoje em termos de modulação, neuromodulação. Eu diria que hoje a gente está mais para uma neuromodulação, né? Uma terapia sonora, do que esse conceito de neuromodulação, do que gerador de som é uma das possibilidades, eu acho, né? Que a gente tem. A gente ainda chama de gerador de som, né? É isso mesmo. E é interessante porque esse conceito, ele vem muito forte quando os fabricantes começaram a colocar essa opção nos aparelhos auditivos, né? E acabou ficando sinônimo de terapia sonora para alguns profissionais, né? Então acho bacana a gente começar a nossa live desmistificando isso. Que como você falou muito bem. Né? Como eram Exatamente. Como o conceito de só podia mascarar o zumbido porque nós tínhamos mascaradores. Você só usava daquele. Ou então o gerador, né? Eu digo mascarador para habituar também, né? Exato, mas assim, você tinha um nome de acordo com aquilo que tinha utilização. Você só usava isso, porque era só aquilo que a gente conhecia, né? Que podia ser feito. É verdade. E a gente vai falar sobre isso também. Patrícia, pegando o gancho no que você acabou de dizer, eu acho bacana a gente falar qual é o objetivo da terapia sonora. Você já adiantou falando sobre a neuromodulação, né? Mas teria também outros objetivos aí para a gente explorar, né? Como, por exemplo, a redução da proeminência do zumbido, né? Reorganização tonotópica. Exato, né? Eu acho que
falei de uma forma assim abrangente, né? Só para a gente começar. Neuromodulação, porque eu acho que tudo a gente consegue às vezes colocar muita coisa na neuromodulação, mas o que se pretende com terapia sonora? A gente pretende distração, a gente de reduzir, né, essa proeminência do zumbido, interferindo no ganho central, né, porque uma das teorias, né, das mais aceitas, inclusive, que explica, né, o zumbido, é justamente essa hiperatividade, né, essa hiperatividade de centros, né, neurais mais corticais, mais, né, retrococleares, provocadas por essa deaferentação periférica. Ai, desculpa falar assim, é que você acabou falando que... Pode falar, pode você falar. tem mais profissionais assistindo. Isso. E aí a gente pode acaba falar. usando termos mais técnicos, né? Então, mas eu acho à medida bacana. que você tem uma... pode falar. Sim, assim. pode falar. Então, pode, à medida que você... à medida que você tem uma lesão periférica, uma diminuição dessa informação que sobe, né? Isso a gente tem, isso é evidência científica, porque a gente tem estudos, muita pesquisa de evidência de modelo animal, né? Que prova isso, né? Coitadinho, pegaram os bichinhos, né? Provocaram perda auditiva nos bichinhos, né? E aí a gente viu que há uma hiperatividade a nível de núcleo coclear dorsal, núcleo coclear ventral, para centros mais acima, né? Que essa, principalmente, atividade espontânea neural e sincronização neural. Existe uma sincronização, uma hiperatividade que explica, né, em centros corticais, que explica esse zumbido, né? É uma das explicações mais aceitas, né? Então, você tratar essa via, modular essa via, é uma das interferências, das intervenções que a gente pode fazer. Tentar diminuir, né? Modulando, você tentar diminuir. Aliás, é uma das principais objetivos da terapia sonora, é você modular essa via e tentar diminuir esse ganho central, né? Você diminuindo a proeminência do zumbido, você pode interferir nessa sincronização neural, né? Existe a partir do estabelecimento dessa nova sincronia, né? Dessa plasticidade. Então, assim, quando você pensa, isso é uma das formas que eu, inclusive, aconselho meus pacientes, quando eu uso uma linguagem mais assim adequada, né, que eu digo aos pacientes, olha, esse zumbido, ele só apareceu, logicamente, quando o paciente tem essa perda auditiva, né? Sim. Dá pra gente explicar, né? Mesmo que é uma lesão pequenininha, e a gente até quer mostrar a lesão pequenininha, porque a gente quer justificar a utilização da terapia sonora ou da amplificação para aquele paciente mais resistente. Então, quando a gente vai começar o aconselhamento e mostra, olha, existe uma lesão, você não sente, né? Socialmente, às vezes o paciente não tem a queixa, né? Mas a gente explica, quer mostrar ali. Então, a gente já explica a ele, olha, esse zumbido, essa hiperatividade, ela está acontecendo justamente por falta dessa informação que está subindo, né? É uma tentativa... Uma compensação. É uma compensação para tentar essa informação que não chega, essa compensação. Então, vamos tentar... né, mandar som para cima, né? Vamos tentar alimentar essa necessidade com o intuito da gente tentar restabelecer essa homeostase, né? Tentar restabelecer esse cérebro e esse ambiente todo. E o paciente consegue entender muito bem quando a gente explica isso e dá exemplos. Lógico, tem que dar exemplos mais práticos, etc, né? Mas isso é uma forma de você explicar o porquê da terapia sonora, né? Eles entendem muito bem. Então, essa interferência, quando já está estabelecido isso, e o paciente já atribuiu um significado para aquilo, com sentido assim, por exemplo, ele já monitora aquele zumbidinho, aquilo já faz parte
já está há algum tempo, é o que a gente já chama de um zumbido mais crônico, já está há alguns meses, eles já passam a monitorar, aquilo já existe uma sincronia, já existe como é que eu vou dizer, uma atividade que é constante, né? Um hub, já existe uma atividade modulada ali que é constante. Então, você, com a terapia, com o som, né? Uma interferência externa, um som, você também, a tentativa da terapia sonora é tentar interferir nessa sincronização com um som externo diferente, que não é um som ambiental, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa terapia sonora, um paciente que não tem queixa de perda auditiva, né? Ele escuta o som ambiental. Então, para que eu vou usar uma terapia sonora? Assim, um som extra vai entrar e tentar interferir, né? Fazer essa via trabalhar de uma outra forma para a gente tentar interferir. Que é o que a gente, às vezes eu falo isso para os pacientes, não é adequado a gente falar aqui, mas, né, distrair, né, essa via auditiva com outro som para a gente criar um outro atalho, né, para o som. Então, assim, a gente tem, já falamos de objetivos, tentar diminuir a proeminência do ganho central, né, do ganho do aparelho, diminuir o contraste, né, a percepção do contraste, às vezes, isso a gente faz muito com o uso de amplificação sonora. Quando a gente amplifica, a gente diminui muito o contraste, né, mas isso a gente faz na presença, né, do som ambiental, de som. Interferir no ganho central, interferir na sincronização neural, induzir essa resposta plástica. Isso já é uma coisa que demanda mais tempo, né? E aí eu acho interessante, e aí acho que a gente vai falando assim com o tempo, essas terapias sonoras que também utilizam de sons, de estímulos diversos, estímulos que também associam e que evocam, por exemplo, a participação de outros sistemas, não só o auditivo, né? O límbico, por exemplo. O límbico, estou tentando já não entrar direto e falar. Vamos entrar, vamos lá. É interessante porque você, na associação de sistemas, não só do sistema auditivo, mas na associação de sistemas outros, você consegue formar, né? Você consegue condensar, solidificar mais essas associações para uma resposta plástica talvez mais efetiva ou mais rápida, né? Isso vai depender muito da utilização da terapia, da aderência do paciente, e etc. Patrícia, o que mais eu esqueci de falar? Vamos lá. Eu acho que a gente está indo bem, vamos lá. O Dr. Jastreboff, né, que é nosso guia aí, né, uma referência em zumbido, ele disse que o grande objetivo do tratamento é deixar o paciente em habituação, né? Então ele faz a referência da habituação por meio do aconselhamento, que é a habituação à reação, e a habituação à percepção, que seria por meio da terapia sonora, né? Então a gente consegue casar as duas para fazer com que o paciente tenha um resultado melhor, né? Porque infelizmente, né, os pacientes que chegam para a gente com zumbido, eles chegam sofrendo com zumbido, né? Então, já pegando o gancho aí que você falou do sistema límbico, de outros sistemas, né? Faz parte aí desse conceito aí da neurofisiologia, né? De nós entendermos que tem outros centros que são ativados quando o paciente sofre, né? Então, a gente vê que o córtex não é capaz de, quer dizer, não é capaz de simplesmente monitorar, prestar atenção nele, né? Já tem o envolvimento das emoções, já tem o envolvimento aí do sistema límbico e muitas vezes do parasimpático também, né? Sim. Porque tem aí sintomas associados, né? Então, de que forma a terapia sonora ela ajuda nesse processo aí de tirar esse sofrimento do paciente? Eu acho assim, a primeira, né? Eu acho que assim, o primeiro objetivo de verdade, né? Assim, vamos falar um pouquinho mais assim, até da prática, né? O primeiro objetivo da terapia sonora é fornecer alívio, alívio para o sofrimento do paciente, né? Eu acho que isso é uma premissa nossa
da hora que o paciente entra no consultório para o médico, né, que encaminha o paciente para frente, eu acho que é o alívio, né? O paciente que sofre com o zumbido, ele sofre com aquele ruído que é dele, né? Eu canso de responder perguntas do tipo, mas o paciente, ou então mesmo os pacientes, hoje menos, porque eu já tenho um atalho no aconselhamento que desvia disso, que é essa coisa de, mas eu vou ter outro barulho aqui? Não, mas é justamente isso que provoca o alívio. A terapia sonora, na sua concepção mais básica, né, lá atrás, quando se descobriu que isso poderia provocar o alívio, também foi por acidente, né? Era alguém, até algum médico que tinha zumbido e que passou por um lugar que tinha, acho que uma fonte, alguma coisa, e aquele barulhinho gostoso, ele falou, nossa, eu não consigo ouvir o meu zumbido, né? Foi um mascaramento, foi uma coisa, mas foi uma coisa que provocou o quê? Alívio, por quê? Porque eu não estou escutando o meu zumbido, né? Então, esse alívio que durante um tempo você não escuta o seu zumbido, não é capaz de monitorar, isso é um resgate, é uma sensação que para o paciente é muito boa, né? Ele não consegue, ele não está ouvindo aquilo. Então, assim, acho que a primeira coisa, a gente não falou, já foi direto para as bases científicas e neurofisiológicas, mas a gente não pode esquecer que isso tudo começou com o meu mestre e senhor, Dr. Pavel Jastrebov, né? Tudo isso começou. Aliás, a mordida inicial, a minha vontade de estudar zumbido, tudo começou com ele lá em 1990, porque eu estava lá, né? Estava na Inglaterra, quando estava com o Dr. Jonathan Hazel. Eu fui para fazer um curso de especialização quando eu comecei a estudar isso e as coisas estavam emergindo naquela época. E foi toda uma novidade muito grande, porque eu saí daqui e fui parar num ambulatório de zumbido. Imagina, ambulatório de zumbido em 1990, né? E deparei com aqueles geradores, mascaradores, e aí eu mal sabia mascarar e comecei a usar com o intuito de induzir uma habituação, enriquecer para induzir uma resposta que fosse, e o que o Dr. Jastrebov dizia era, você não se habitua com aquilo que você não escuta. Então, nós temos que diminuir a resposta. Respondendo a tua pergunta, nós temos que diminuir a resposta do sistema límbico e autônomo, parasimpático, tudo e aí tem toda a questão da TRT, né, que não é só a terapia sonora, mas todo o arsenal de aconselhamento, né, dos exemplos, das coisas direcionadas para isso, para você diminuir essa ativação desses dois sistemas. O sistema parasimpático autônomo que regula tudo, né, a questão do sono, humor, hormônios, e aí uma coisa leva a outra, né? Eu acho que hoje a gente acaba separando mais essas coisas, mas é isso, é o que a gente aconselha a todo paciente de zumbido, né? Higiene do sono e várias outras coisas. Você falou bastante a segunda-feira passada, eu vi sua live semana passada, para ver o que a gente ia não falar hoje de aconselhamento. Que a gente com a continuidade, né? Então, assim, tem essa coisa de que Jastrebov dizia de que sim, nós vamos ouvir, nós temos um som que tem que ser neutro, que ele só vai diminuir a proeminência do zumbido, portanto, diminuir aquela possibilidade de monitoramento, diminuir a percepção dele, né? Tanto que a terapia sonora da TRT acho que você tinha que adaptar o som no volume no mix point, né? No mixing point, onde ele se misturasse com o volume do zumbido do paciente, né? O que gerava às vezes um desgaste, né? Tanto para o profissional quanto para o paciente, porque às vezes quando você conseguia e saía de lá, o paciente falava, não, mas agora não está. E aí gerava um certo desgaste, e provou-se depois com muito estudo que isso não era
imprescindível para gerar, né, sucesso, habituação e diminuição do zumbido ao longo do tempo. Então isso acabou caindo um pouco, ainda se usa, né, em alguns centros mais assim, ortodoxos, isso ainda se usa, mas a gente acaba não usando mais. Mas o alívio e o enriquecimento sonoro ainda é o carro-chefe da terapia de habituação, que é a terapia de retreinamento, que é a TRT. Sim. Então isso a gente Exatamente. usa. E neutro por quê? Para a gente não mexer com o sistema, justamente para não evocar sentimentos, não mexer com o sistema límbico, né? Isso é uma coisa, para quem está assistindo e já trabalha, isso é uma coisa importante que a gente tem que considerar, né? Quando você vai utilizar estímulos sonoros que são neutros, normalmente eles são fáceis de você trabalhar, eles são fáceis do paciente aceitar, né? Mas eles, às vezes, estímulos mais complicadinhos, assim, que tem mais, né, são mais agudos, ou eles têm alguma cadência, alguma coisa musical, não sei o que, às vezes o paciente demora um pouquinho mais para aceitar. Você tem que, né, demora um pouco mais. Para quem está assistindo a gente aqui, Patrícia, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho para quem está assistindo a gente. Esse estímulo neutro seria como um white noise, por exemplo, um ruído branco, né? Então é um ruído com o menor significado possível, é aquele chiadinho que a gente usa no mascaramento, que todo mundo conhece. Desculpa te interromper, mas só para ilustrar aqui. É esse mesmo, até pode ser um ruído de banda mais estreita, desde que ele não seja tão estreito, né? Pode ser um pouquinho mais estreito, mas com chiadinho, normalmente. Uma coisa que não seja de fundo musical, porque tem muito tempo, né? A gente orientou... vi muitos colegas e colegas também médicos orientando, enriquecimento sonoro você faz assim, pode pôr uma musiquinha para dormir, não sei o que. Não é bem assim, né? Eu acho assim, uma coisa é você fazer um enriquecimento sonoro só para dar uma distraída, assim, tem casos e casos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que é o que você começou semana passada a dizer e disse muito bem, e o que eu sempre repito, a avaliação do paciente é o pé direito, né, do paciente com zumbido, hipersensibilidade, né, e tomar muito cuidado, porque é o começo de tudo. A boa avaliação do paciente, gente, aí não tem problema, se a gente errou aqui, não, vamos voltar. A boa escolha da terapia sonora é imprescindível. Quantas vezes a gente não errou, né? Achou que aquele paciente ia gostar da terapia sonora um pouco mais musicadinha, porque ele era isso, ele voltou dizendo, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar com isso na orelha. Ele tem todo o direito de achar. Sim, com certeza. Isso é péssimo, né? O paciente precisa aceitar aquilo, a primeira coisa. Ele tem, né? Ele tem que usar 8 horas por dia, pelo menos, né? Então tem que ser algo que ele gosta. Tem que ser neutra. Então, assim, não mexer com o sistema límbico de primeira mão é bem importante. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas é isso. Patrícia, acho que a gente já pode falar sobre os tipos, né, de terapia sonora, né? Claro que quem está ouvindo a gente aqui já entendeu um pouquinho, né, quais são os tipos, mas se nós pudéssemos dividir assim de uma forma mais didática, né, nós teríamos aí estímulos ambientais, né, como você falou, para quem não tem perda auditiva, né, não vai usar a amplificação, né, seriam os estímulos ambientais. A gente tem também uma estratégia com a amplificação em si, né, porque por anos nós tratamos pacientes com zumbido só por amplificação, né? Porque ela traz isso. Exatamente. E muito a gente sabe bem, padrão ouro. E muito bem, padrão ouro. A gente sabe que existem algumas estratégiazinhas que a gente pode fazer na amplificação, né? Que já a gente fala sobre isso. E tem também a utilização desses mascaradores, geradores de som associados à amplificação, né? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Você está se referindo normalmente os geradores de som que a gente tem associados dos fornecedores, nos aparelhos auditivos. E também as caixinhas de som, né? Que são os dois tipos de geradores que a gente tem hoje no mercado, né?
Os que estão dentro dos aparelhos auditivos. Também, né? Hoje, dos apps, isso. Então, primeiro a gente... Você deu uma cortada, eu acho que você concordou comigo. Concordei. Falhou um pouquinho a internet aqui. Acho que você concordou. Concordei. Concordou comigo. E dos apps também, que hoje eles estão sendo substituídos, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente usa... Hoje as caixinhas de som estão substituindo, os apps estão substituindo as caixinhas de som com o streaming, né? Que a gente acaba fazendo uma caixinha de som com streaming. Eu costumo orientar os pacientes mais leves ou os pacientes mais agudos, os pacientes que têm um zumbido mais recente. Eu acabo, assim, que não vão entrar numa terapia sonora, adquirir um aparelho ou não tem perda de audição e é uma coisa mais recente, vão fazer um planejamento de enriquecimento sonoro. Eu costumo usar bastante os apps, né? Com o streaming, eu não gosto muito nem do som do celular e nem... Pode me chamar de velha, tá? Pode chamar, eu tenho certeza que vocês vão me chamar de velha. Não gosto nem do fone de ouvido e nem do som do celular. Então eu falo, gente, é baratinho. Inclusive os fabricantes de aparelho nos presenteiam sempre com aquelas caixinhas de brinde. Se tem um consultório, às vezes eu já emprego. É aqui que você vai usar. E é bem legal. Eu acho que a gente pode comprar, é bem baratinho. Eu acho que o intuito é esse, né? Principalmente se é à noite, na hora de dormir, alguma coisa assim. Bom, vamos aos estímulos dos aparelhos auditivos. Hoje a gente tem os estímulos que a gente pode... tanto o white noise, né, os broadbands, e os que a gente pode mexer em frequência, né, ajustar por frequência, né, os high tones, aqueles todos que a gente pode... em todos eles, na verdade, né? Eu estou tentando, estou tentando lembrar, eu mexo com bastante aparelho, mas sempre tem algum fabricante que a gente não tem muita... Normalmente são sons estáticos, sons modulados, tem sons fractais, né? Estou vindo aqui. Então é isso. Então, assim, primeiro eu estava falando daqueles estímulos de broadband, né, os de banda larga, e que podem ser alguns de banda mais estreita, ou os speech noises, aqueles que você pode mexer na faixa de frequência, né, que estão disponíveis. Hoje a gente tem os sons mais moduláveis, que você pode modular tanto amplitude, né, e pode velocidade dessa modulação, né? Então eu acho que isso tem a ver com o objetivo que você quer para esse paciente. A gente sabe que quando a gente quer terapias, quando a gente objetiva com esse paciente, por exemplo, distrair esse paciente, que ele tenha uma escuta mais ativa, que ele interfira mais nesse zumbido e que ele de fato escute aquilo, que module, a gente talvez jogue com um tempo mais rápido, e se a gente quer que esse paciente não preste muita atenção nisso e jogue com um tempo mais lento, que vise mais um relaxamento, porque a gente tem isso, né? Então a gente sabe que quanto mais aquela modulação ou aquele pace seja mais próximo, por exemplo, mais lento, mais próximo de uma batida, por exemplo, cardíaca, alguma coisa, aquilo relaxa mais o paciente. Então depende do objetivo que a gente quer. Se é um paciente que é mais ansioso, tem um componente emocional que a gente detectou num THI, que a gente fez numa avaliação, que é um paciente mais estressado, ele tá mais, a gente quer uma coisa mais ligada, a gente talvez escolha uma terapia sonora, por exemplo, se a gente for usar uma modulação, uma coisa mais lenta, né, para que o paciente fique mais né, tenha uma aderência maior. E se a gente vai usar uma modulação maior, é o paciente que a gente quer que ele escute mais aquele som, que ele participe mais daquela, né, terapia sonora. Eu uso muito isso, assim, com bastante assim, aderência, a coisa dá bastante certo. A gente tem os sons fractais, que tem a mesma lógica, né? Os pacientes, eles acabam aderindo a um tipo de som
que é um som que, inclusive, nas pesquisas diz isso, que é o aqua, né, que ele é um som mais grave, isso é uma característica também. Os sons, as terapias sonoras, os estímulos mais que puxam mais para as frequências graves, eles acabam, né, dando uma aceitação maior e mais lentos. Então esse é uma característica do aqua, né, que é um estímulo fractal. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo tem conhecimento do que é o fractal. O fractal, na verdade, é uma terapia sonora única, né, só uma empresa que detém esse som, essa terapia sonora. Ela parece, né, quando você escuta, parece aquele sininho dos ventos, então fica plim, 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 plim. E aí tem 4, 5 tons diferentes, né? Ela parece um tom, uma música, mas ela não tem a lógica. Ela não se repete, né? Ela não se repete. Você fica esperando a próxima estrofe, a próxima coisa, e ela não vem, ela é diferente. Foi tão engraçado quando eu coloquei eu sempre conto essa história, porque quando eu coloquei isso, você cai na bobagem. Vou até dizer, porque como tem bastante gente vendo, é bom. Quando eu coloquei isso num músico, você morre de vontade de colocar isso num paciente que é músico. Você fala assim, bem lá no começo, quando eles lançaram o fractal, eu falei, eu vou pôr essa terapia sonora nesse paciente, ele vai amar. Mas ele queria me matar, Mônica. Ele queria me matar, porque ele ficou completamente aficionado, louco com aquela terapia. Ele falava, pelo amor de Deus, isso é um inferno. Eu fico esperando, porque ele ficava esperando o próximo acorde e não vinha. Ele falava, pelo amor de Deus, eu prefiro 10 mil vezes. Deixa ele mais ansioso. Terrível, foi horrível. Bom, mas são coisas que a gente aprende na vida, né? Não tem jeito, a gente aprende. E ele tem essa característica. Os sons fractais, eles, segundo o fabricante, né, quem idealizou, eles não são tons fractais, não são também para ser utilizados isoladamente, como uma terapia sonora isolada. Elas também fazem parte de um protocolo idealizado, bem como a TRT, né? Você tem a terapia sonora, tem o aconselhamento e tem as outras coisas. Quando você avalia o paciente, você segue a risca TRT, você avalia o paciente, esse paciente, se ele tem hiperacusia, se ele tem perda de audição, se ele tem isso, ele é categorizado, ele é classificado e a partir daí existe um planejamento terapêutico para ele, né? Para a utilização dos tons fractais, também você tem uma avaliação que é feita e eles preconizam que você deva usar os tons fractais mediante também. Esse paciente é grau 1, 2, 3, então o grau 2 é o aconselhamento mais o tom fractal, a terapia Zen, né, que eles chamam que é Zen. Aí mais relaxamento, mais exercícios, um paciente mais grave, até um paciente muito grave, que também deve fazer uma terapia cognitivo-comportamental. Então, eles categorizam o protocolo todo e a terapia é essa, né? Não vou dizer que eu não uso quem adapta o aparelho Vitex, que tem zumbido, que também não tem lá o recurso e a gente não utiliza e faz o aconselhamento e tal, e tem alguns pacientes que utilizam, mas é uma terapia mais difícil de ter aceitação se você não sabe trabalhar com ela. Realmente, a gente deve seguir um protocolinho para ela ter maior aderência, eu acho, né? Tem a terapia, tem esses sons modulatórios que você consegue modular em todos eles. E tem a terapia mais recente, tem a terapia NOT, que é disponibilizada nos aparelhos da Siemens, né? Da Signia, mania de falar Siemens, velho, da Signia, da Audioservice, são os aparelhos que tem a terapia NOT, que já é uma terapia bem diferenciada, né? Ela vem, acho que talvez você possa até explicar melhor do que eu. Eu tenho muito pouca experiência com a terapia NOT. A gente entende como ela funciona, ela vem da terapia musical, né, da NOT. A gente tentou lá no HC, como eu ainda participo de algumas pesquisas,
lá no grupo de pesquisa de zumbido do HC, a gente tentou, lá na origem, trazer a terapia musical, né, com o note, né, para usar aqui para a gente fazer a pesquisa. Não conseguimos, é bem fechado, o pessoal de lá bem fechado para trazer para cá, para fazer uma pesquisa, tal. E ainda não conseguimos, né? Tentamos ver se a doutora Gisele Munhoz faria uma pesquisa. Ela estava aqui com a gente agora. Ela não se decide fazer uma pesquisa lá com a gente, para a gente ter mais... Assim, a gente sabe que as pesquisas iniciais foram muito promissoras com o NOT, né? O NOT depende de uma avaliação muito assertiva, principalmente de uma cofenometria, se você não consegue, né? E tem um paciente especial para fazer a terapia NOT, né? Que eu entendi, é um paciente que tem mais possibilidade de ter sucesso, que foram os resultados das primeiras pesquisas, não é isso? Me confirme se eu estou errado, que é o paciente que tem um zumbido tonal e um zumbido até 8.000 Hz para poder entrar no escopo de amplificação do aparelho, não é isso? Isso, precisa ter perda auditiva e zumbido tonal até 8.000 Hz, mensurado até 8.000, né? Uma característica assim da terapia NOT. Pode falar você. Fala você. A característica principal da terapia NOT é que ela é o contrário da terapia sonora, né? Enquanto a terapia sonora ela coloca som, a terapia NOT ela tira som, né? O NOT significa o filtro, né? Exatamente na frequência do zumbido, né? Para ter essa homeostase aí que você citou no início da live, né? Para ter esse equilíbrio entre o sistema excitatório e o inibitório, né? Da fibra auditiva, da fibra nervosa. Então, a terapia NOT tem esse objetivo, né? De ativar o efeito de inibição lateral, que é um efeito fisiológico que a gente tem. Então, o objetivo é tratar esse efeito com o objetivo de suprimir o zumbido, né? Isso suprimir, que é o inverso da terapia sonora. Ela é totalmente diferente de todas as outras. Eu gostaria o mais interessante de fazer uma pesquisa com essa. Depois. Na adaptação, né? Porque como tem que ter a perda auditiva e o NOT, tem aquelas questões da adaptação aberta, tem uma série de dúvidas que eu tenho e às vezes mas a gente conversa depois. Tá, só para finalizar, acho que é bacana, já que você tocou nesse assunto, uma característica interessante é que a NOT, ela é o inverso da terapia sonora, mas ela pode ser utilizada em conjunto com a terapia sonora, né? Então, a terapia NOT, ela pode ser aplicada tanto na amplificação quanto no próprio gerador de som. Então, você pode ter o efeito do gerador de som junto com a terapia NOT. Então, é bem bacana, é bem promissora, realmente traz resultados bem interessantes, né? Você sabe que eu tenho utilizado? Eu utilizei para pessoas... eu não sei se eu falo isso ao vivo e a cores. Acho melhor a gente falar depois. Então, tá bom. Tudo bem, a gente volta aqui para o nosso tema, que é terapia sonora, então. Vamos lá. E agora, falando um pouquinho de amplificação, Patrícia, existem algumas formas de nós trabalharmos a amplificação para ajudar essa habituação, né? Como, por exemplo, aumentar a intensidade dos sons fracos, né? Aí tem uma outra estratégia que é reduzir a atuação do redutor de ruído, né? Você costuma utilizar essas estratégias logo no início da adaptação? Então, Mônica, eu sim, né? E é lógico que tudo isso vai depender de outros fatores, né? Vai depender de se é uma primeira adaptação, primeiro paciente, das dificuldades que esse paciente tem, né? Mas normalmente... Sim. Qual é a queixa principal, né? Queixa principal, eu acho que tem outras coisas que a gente tem que considerar, né? Mas normalmente sim. Eu costumo dizer, eu tenho uma sequenciazinha, assim, né? Que é sempre, costumo respeitar, que primeiro é desconforto, né? Então, primeiro hiperacusia,
porque senão não vai ficar com a Sim. barriga na orelha, você não vai Tem que tratar abrir nenhum campo dos dois. dinâmico, né? Se precisar, tem que abrir, né? Exato, mas assim, primeiro hiperacusia, senão você não trata nem a perda e nem o zumbido. Então vamos tratar se tem os três, né? Então o paciente tem hiperacusia, ele tem área dinâmica reduzida, ele tem a perda de audição e ele tem o zumbido. O zumbido a gente precisa às vezes de tempo, porque o zumbido, ele às vezes demanda uma resposta plástica que demanda tempo. A gente precisa de tempo de trabalho, a gente precisa de horas de estimulação, né? E perda de audição, a gente às vezes precisa também de algum tempo de amplificação, de treinamento, né? Então, assim, se eu não tiver aparelho na orelha com conforto, eu não vou ter nenhum dos dois. Então, primeiro eu preciso de conforto, né? Então, com relação à adaptação física, eu preciso ver isso, conforto, muito conforto com relação à oclusão, né? Então, primeiro isso, depois a gente vai para a questão da perda de audição, porque eu preciso de som, eu preciso tratar essa via, eu preciso mandar som lá para cima, eu preciso melhorar o sonoro, o enriquecimento sonoro, e para isso eu já posso diminuir, eu posso aumentar os sons fracos um pouquinho, né? Trabalhar com uma nau NL2 já resolve, né? Uma compressão, eu posso diminuir, eu posso não tirar tudo, mas eu posso diminuir por no mínimo o meu supressor de ruído, né? Desde que esse paciente não tenha uma péssima discriminação no ruído, né? Eu posso fazer isso. E aí eu garanto o quê? Eu garanto que esse aparelho fique na orelha, né? Durante o maior tempo possível, para daí a gente garantir esse tempo que eu preciso para tratar, para ir abrindo mais ainda a área dinâmica e tratar o zumbido, né? Eu acho que a sequência que sempre deu certo foi essa. Sim. Não vejo motivo pra gente agir diferente. Então as pessoas sempre perguntam, mas se você não fechar essa orelha, você não vai ter ganho suficiente. Exato, agora não, mas nós vamos chegar lá, né? Por enquanto a gente vai trabalhar esse... São steps, né? São steps, porque é isso que dá para fazer por hora, né? E normalmente a gente tem dado certo. Patrícia, para abrir campo dinâmico, você utiliza gerador de som nos aparelhos ou só amplificação? Depende do grau da perda também, né? Então a gente não, com uma perda leve, moderada, você consegue trabalhar com um gerador de som leve até leve, depende do moderado, que já são os agudos. Mais que isso, você não dá para usar moderado, porque você atrapalha a percepção dos sons externos, né? Aí você não consegue, uma perda já levinha para moderada, aí é amplificação mesmo, você não consegue com terapia sonora, com gerador de som abrir, né? O que você pode fazer, o que eu costumo fazer é às vezes você trabalhar com terapia sonora algumas horas por dia. Por exemplo, hoje a gente faz muito isso com esses aparelhos que tem, o paciente gosta muito de escutar música, né? E que você tem streaming, você tem as coisas no celular, você faz um programa para streaming controlado com aquela amplificação, entendeu? E você faz um estímulo, por exemplo, para aquilo. O paciente que trabalha, por exemplo, hoje todo mundo, né, em home office, que está com o computador, ele vai escutar música durante 2 horas, 3 horas naquele volume que você está controlando. Você entendeu? Então você faz uma terapia sonora por música, se é um caso de hiperacusia, por exemplo. Você faz com música ou com outro som, por exemplo. A gente não falou dos sons da natureza também, né? Que tem nos aparelhos de dos sons da natureza, que são, by the way, muito bons para início, para o paciente aderir. Ele fica feliz para dormir. São muito bons para utilização, né? No começo. Sempre um programinha bom para dormir é esse, para o paciente colocar da terapia sonora. Eles gostam bastante. Então, e eu costumo fazer, por exemplo, aquelas 2 horas, 3 horas por dia para hiperacusia, eu costumo usar essa parte musical, sabe? Você faz um programa no aparelho para aquilo e usa, ou streaming, que ele possa acessar um Spotify, alguma coisa, e usar naquele controlado. Mas assim, com música tem usado, né? Mas pode usar com terapia sonora também. A gente usa também. Mas tem pacientes da que... perda. Sim.
Tem paciente que até gosta, aceita e sabe usar programas no aparelho auditivo, né? Então a gente tem a possibilidade de colocar um tipo de gerador em cada programa, por exemplo, né? Sim. E depois no retorno dele a gente vê no data logging o que ele usou mais, a gente consegue, né? Consegue mexer, é uma boa estratégia, né? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. E o que você acha de dar autonomia para o paciente e mexer no controle de volume independente da amplificação? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, que não tenha nenhum paciente me escutando. Então, olha, Mônica, eu acho o seguinte, eu acho que o paciente com zumbido, ele tem uma característica em quiberacusia, que é a ansiedade. E essa ansiedade, ela atrapalha no início, você sabe, né? Ela atrapalha os nossos ajustes. Então, é só por isso que eu não dou. Não dou conforto. Eu prefiro dar em programas. Eu prefiro fazer um programa mais alto e um mais baixo com relação a tudo. Às vezes um gerador de som, né? Do que dar o volume. Só que hoje em dia não tem como, né? Você pode no aplicativo, no aplicativo, mas você pode, né, isolar, mas não dá para isolar, né? Eu peço dá para diminuir muito a faixa, né? E aí é uma forma de limitar. Mas com o aplicativo isso ficou muito difícil, mas eu não gosto. A sorte é que alguns deles, assim, no início você ainda não faz tudo, sabe? Já não bota tudo no aplicativo. No começo fica difícil, é melhor no começo uma boa orientação e um programa, né? E uma coisa de volume, assim, som mais baixo, mas só para o paciente poder regular, até um segundo retorno, eu acho mais interessante, sabe? 1, 2, assim. Aí depois, conforme você sente o paciente, no segundo retorno você consegue dar um pouco mais de autonomia, você vê se ele tem condições, né? Porque é mais difícil. Sim. Eles não me escutem. Patrícia, tem uma outra pergunta aqui. Eu estou misturando a pergunta das pessoas que estão nos assistindo com as minhas, tá? Teve uma outra pergunta que eu achei bem interessante aqui. Quando o paciente tem 2 tipos de zumbido diferentes, né? Qual é a estratégia que você costuma utilizar? Você identifica um deles para começar o tratamento? Enfim, o que você costuma fazer? Então, a gente sempre vai para aquele zumbido que incomoda mais, né? Eu acho que é o zumbido persistente, o crônico, aquele que incomoda o paciente, aquele que não é tratável de uma outra maneira, porque a gente tem, normalmente, quando a gente tem 2, 3 zumbidos, às vezes um deles é de origem somatosensorial, origem muscular, que pode ser tratado de outra forma, né? Nós não somos... A gente não vai conseguir resolver tudo sozinha, né? Então... E nem queremos resolver tudo sozinha. Nós contamos com a ajuda de todos, dos fisioterapeutas, dos médicos, né? De todo mundo. Então, eu acho que assim, aquele zumbido que é um zumbido que incomoda mais, é o mais alto, é aquele que a gente quer modular, que a gente quer diminuir a proeminência, que a gente quer interferir, né? Diminuir o incômodo, né? É aquele que a gente vai em cima. Eu acho que é esse sempre. Pelo menos é esse que vai sempre, né? Pra tudo, né? Quando você vai fazer a confirmametria, é ele. Quando você vai pôr o aparelho, é ele. Com relação à amplificação, uma coisa que tem ajudado muito, muito, muito nos aparelhos, que a gente estava falando de estratégias de amplificação, é que os aparelhos hoje estão mais... A extensão, né, da faixa de frequências está muito mais, né, para os agudos, né, está muito maior. Então, a gente consegue hoje, se você faz, por exemplo, uma cofenometria, que assim, é um dos poucos estudos que a gente tem de aparelho, de evidência, né, de estudos científicos, tal, que a gente tem com relação a aparelho auditivo, que a gente vê que ajuda muito, que provoca, né, que traz alívio, traz mascaramento, traz tudo, é quando o pitch do zumbido está dentro, né, da faixa de amplificação do
o aparelho auditivo, né? Então, é um recurso que a gente também pode ficar atento, né? Quem trabalha com... Acho que a maioria das pessoas que está assistindo, que trabalha com isso, não perde a oportunidade, né? De trabalhar com isso, de fazer uma boa verificação in situ, uma boa... Porque a gente conseguindo colocar, você fazendo uma cofenometria, conseguindo amplificar essa região, a gente, além de estar fazendo um excelente trabalho, porque a gente está jogando informação, né, tratando essa via auditiva, que é tonotópica, e a gente está tratando aquela via que está com uma perda maior, a gente pode estar, de repente, acertando uma mosca. Pimba, né? Você mata dois coelhos com uma cajadada só. Então é bem interessante isso. E a gente consegue muito isso, mas a gente precisa da mensuração in situ, né? A gente precisa fazer a verificação depois para ver se a gente conseguiu fazer isso. Eu acho bem interessante. E dá para fazer verificação até do próprio gerador de som, né? Exatamente. Eu acho que é bem importante isso. Para a gente terminar, a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa live, infelizmente. É muito bacana o nosso papo. Eu queria só que você comentasse sobre a adaptação binaural no caso de zumbido unilateral, né? Muitas vezes o paciente, ele tem perda de audição nos dois ouvidos, mas ele tem zumbido, ele percebe o zumbido de um lado só, e ele não entende por que ele tem que usar aparelho auditivo dos dois lados, por que tem que usar gerador de som também dos dois lados. Comenta um pouquinho pra gente, primeiro, qual a tua estratégia, né? E segundo, de que forma você comenta isso com os pacientes. Porque o zumbido é central, né, Patrícia? Acho que esse é o primeiro conceito, né? Ele é central, né? Às vezes o paciente está percebendo de um ouvido, né? Mas a gente, às vezes, consegue... eu acho assim, uma das maiores respostas que eu tenho quando eu coloco o paciente na cabine, na cofenometria, que eu gosto muito, assim, lógico que é importante a questão do loudness e do pitch, né? Mas quando eu coloco sons, white noise, narrow band, speech noise, eu ponho no ouvido, mais baixinho no ouvido direito e no esquerdo, eu estou justamente atrás da melhor resposta, da melhor orelha, das melhor nível de pressão sonora que eu preciso para interferir na detecção desse zumbido. E se é possível, né, fazer isso? Se é possível. Agora, quando é possível, gente, de 10 de 10 vezes que você faz isso, acho que 8 é binaural. Então, alguém me explica isso. É só vocês começarem a fazer. De 10 vezes que você testa, 9, você precisa de 10 dB aqui nesse ouvido. Quando você põe 4 binaural, cara, cadê meu zumbido? Entendeu? Então, assim, essas respostas... Tem que fazer, né? Tem que testar, né? Então, põe ele na cabine que você não precisa nem... Esse é o segredo. Esse é o segredo, você não precisa nem perder tempo de explicar para ele. Se ele tem perda, não precisa também, né? Lógico que nós vamos pôr nos dois ouvidos. Se ele tem uma perda mínima, eu acho que assim, o difícil é convencer, o difícil é o preço, né, dos aparelhos. Eu acho que é isso que é difícil, o resto é fácil, porque a gente tem hoje, a gente tem estudo e a gente tem tudo para dizer ao paciente. Muita evidência, né? Tem muita evidência. O difícil é só o preço dos aparelhos. Sim. Não é? Sim. Lidar com isso só. Porque de resto, não é? Então, eu acho que é isso. Mas põe ele na cabine, põe um barulhinho aqui, você reduz. A binaural é tão mais fácil. Você, com muito menos som, você consegue uma, né? Eu tô com um paciente agora que ele tinha zumbido nesse ouvido, perda moderada para severa nesse ouvido, uma perda mínima quando ele veio, foi resistente. Passaram-se 2 anos, ele veio, essa perda mínima tá leve. Ele virou para mim e falou assim, você não acredita que eu tô fazendo? Eu falei, o quê? Para eu poder dormir? Porque não consegue, né? A gente não usa terapia sonora nesse ouvido, é muito forte, não tem como usar, ele só usa amplificação nesse ouvido. Ainda é uma perda mista, não tem o que fazer. Ele pega uma perda mista,
está moderadamente severo. Ele pega esse chiado desse ouvido e ele põe nesse ouvido para dormir. Ele disfarça um pouco com a fronha para dormir. Eu falo, não acredito, você está fazendo isso. Conclusão, estamos pondo agora aparelho no ouvido melhor, entendeu? E ele falou, você não sabe o que eu estou fazendo agora. Veio no segundo retorno, o quê? Eu nem tô pondo mais nesse ouvido ruim, eu tô pondo só nesse que mascara tudo. Não, porque um pouquinho que ele aumenta o ruidinho ambiental, a terapia sonora, e aí, vai embora, ele não ouve o zumbido de nenhum lugar. Então, assim... Mas se deixar aquela via sem tratar também, né? É um perigo, né? Eu sei, vai ter uma recidiva ali, né? Mas você tá vendo que o cara é teimoso, né? Nos 2 anos ele voltou. Essas coisas empacadas aparecem na nossa vida. A gente tem que atender, né? Mas assim, né? E é um desafio, né? É um desafio. É um desafio bom. É um desafio bom. Verdade. É verdade. Patrícia, pra gente então terminar, eu primeiro gostaria de agradecer mais uma vez aqui a sua presença, a sua disponibilidade. Você é uma simpatia. Foi uma delícia conversar com você. E deixa um recado aqui para o fonoaudiólogo que está assistindo a gente, que está começando a trabalhar com zumbido, ou trabalha com audioclínica e tem interesse em trabalhar com zumbido. Que recado você deixaria aqui para esse colega? Nossa, que difícil! Olha, zumbido é um tema, é um negócio, é difícil, não é fácil, ele demanda muito estudo. Você não para de estudar. A gente está numa época muito boa, muito fértil e com muito recurso emergindo. Então é a hora. Tiveram fases, né? A gente teve lá em 1990 muito estudo, a gente descobriu muita coisa. Agora com neuroimagem, eu pessoalmente estou muito envolvida nessa pesquisa com neuroimagem, tentando descobrir coisas. A gente vai publicar agora, se Deus quiser. Aliás, eu não quero fazer propaganda, mas é como... Pode fazer. Tem muita coisa essa semana, e essa semana você mesmo está fazendo sorteio. Tem o EISA, que é o webinar internacional do sim. A minha palestra vai ser... A gente fez um sorteio aqui do EISA também, né? A gente fez um sorteio aqui. Então participem, é para profissionais da saúde, a gente vai se aprofundar em temas, eu acho que vai ser bem legal. A minha aula vai ser sobre neuroimagem, então assim, sobre essas bases neurais do zumbido, mas tem vários outros profissionais, vão ter pessoas, vai ter nomes de fora também, né? Então vai ser bem legal, eu acho que esse mês está recheado de coisas. Sim. Eu acho que agora a gente está no momento em que a gente tem muita tecnologia, então para pesquisa avançar agora, a gente está assim, com um impulso muito grande, a gente só precisa de ânimo. Então vocês estão vendo como eu estou animada, né? Eu estou animada, espero que eu tenha passado um pouquinho desse ânimo para vocês. Porque é só isso, gente, é estudar. Tem tecnologia, tem recurso, tem aparelho, tem tudo. A gente precisa ter esse ânimo com o nosso paciente no dia a dia, porque o cara vem assim, né? Ele vem assim e ele tem que sair animado, entendeu? A gente tem essa função. Essa atitude proativa, né? Esse olhar brilhando, ele tem que existir no profissional que trabalha com zumbido. Tem que saber que tem ajuda, tem controle. Não tem cura? Não tem cura, tem casos que foram curados, tem controle e o senhor está bem amparado. A senhora, o que for. É daqui que a gente vai sair com uma resposta, né, com um planejamento bom para o seu caso, nós vamos controlar isso sim. É isso que eu tenho para dizer. A gente tem um papel importante. Ótimo recado. A gente tem um papel importantíssimo para o paciente com zumbido. Tá bom? E muito obrigada. É verdade. O convite foi muito gostoso mesmo. Conversar. Obrigada, Patrícia. Um beijo grande para você. Um bom restinho de noite, uma ótima semana, tá? Eu também. Obrigada.